E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje sobre a renovação de Serge Gnabry. Porque, para quem não sabe, ele só tem contrato com o Bayern até o final dessa temporada. Então, ou o Bayern renova com ele agora, ou ele vai sair de graça. E é uma situação bem delicada, isso daqui, né? Não é tão delicada quanto a do Pamecano, que a do Pamecano é bem mais difícil a renovação. A gente vai comentar mais sobre na quinta-feira, num vídeo que eu vou fazer nessa semana. Mas a do Gnabry também é bem difícil, e por isso eu quero dividir esse vídeo em duas partes, principalmente. O que deve acontecer, segundo as notícias, então na realidade. Eu também vou dizer o que eu acho que vai acontecer. E depois, uma parte mais opinativa sobre se eu acho que o Gnabry merece ou não a renovação. Daí é uma parte que vai um pouco fora da realidade, né? Mas a minha opinião mesmo. E pra gente começar aqui, então, eu queria ler essa notícia que saiu. Deixa eu ver que dia. Foi dia 11 de dezembro. Ó, na semana passada, então na semana passada da outra, né? Porque foi 11 de dezembro. Ocorreu uma reunião entre os dirigentes do Bayern e os representantes do Gnabry. O futuro do jogador foi sobre o futuro do jogador e uma possível redução salarial. Foi isso que foi discutido na reunião. Gnabry se sente confortável no Bayern e considera a possibilidade de estender seu contrato. A renovação é o resultado mais provável. Então, segundo a notícia, o Gnabry se sente confortável no Bayern, e eu acho que isso é verdade, com certeza, porque ele já tá no Bayern faz tempo, tem a questão da cidade, o vestiário, e eu acho que ele quer renovar. Se eu fosse pensar no lado do jogador, eu acredito que ele quer renovar. Só que, então, aparentemente o Bayern também quer. Porque, a renovação é o resultado mais provável, então aparentemente o Bayern quer renovar com ele. Só que um ponto importante aqui é a redução salarial. A gente já vai comentar mais disso na próxima parte do vídeo. Mas assim, tem que ver se o Gnabry vai aceitar reduzir o salário. Eu acho que ele vai. Só que o problema é quanto que ele aceita reduzir. Porque se ele quiser reduzir 1%, ainda tá muito caro, né? Então tem que ter uma boa redução salarial. Mas aparentemente vai renovar. E eu acho que isso deve acontecer na pausa de inverno, né? Porque agora vai ter o jogo contra o Heidenheim. E depois vai ter 20 dias de pausa por causa do inverno da Alemanha. E eu acho que vai acontecer aí, ou no máximo até o final de fevereiro. Mas eu acho que vai ser mais pra agora mesmo. Se eu tivesse que chutar. Então, aparentemente, Bayern e Gnabry devem renovar. Não é garantido até assinar. Tudo pode mudar, mas deve acontecer. Agora, qual que é a minha opinião? Se vocês me perguntassem no começo da temporada, na janela de transferências, eu diria que o Bayern tinha que vender o Gnabry o mais rápido possível, tinha que fazer de tudo para se livrar do Gnabry. E se não conseguisse fazer no começo da temporada, era deixar ele embora no final dela. No final dessa temporada, né? Porque realmente o Gnabry, recentemente, nos últimos anos, ele vem sendo um cara muito inconstante. E mais pra parte ruim, né? Porque o Gnabry teve seus momentos bons até nos últimos anos, mas foram muitos poucos. No geral, ele jogou mal, ou teve problema físico, ficou com falta de ritmo. Então, muitos momentos de baixa e poucos de alta mesmo. Então, se você me perguntasse no começo da temporada, eu ia falar que tinha que se livrar do Gnabry e fazer de tudo para ir embora. Ou seja, não renovar. Mas, a situação mudou um pouco. Por quê? É até engraçado que eu tô fazendo esse vídeo depois do jogo contra o Mainz, que o Gnabry jogou muito mal. Realmente foi uma partida muito ruim dele. Só que a questão é essa, eu acho que foi só uma partida nessa temporada. Nessa temporada, o Kompany e o Gnabry, obviamente, né, tem um trabalho do jogador, mas conseguiram reviver a carreira dele. Ele realmente vem jogando muito bem. Vocês querem saber a minha opinião? A minha opinião? Enquanto o Musiala estiver machucado, o Gnabry tem que ser titular do Bayern. Na frente do Leonard Cole. Pra mim, o Gnabry hoje é titular do Bayern, enquanto o Musiala estiver machucado. Ele realmente vem fazendo uma ótima temporada. Ele reviveu a carreira dele, fez ótimos jogos. Se a gente for ver contra o Sporting, ele foi muito bem na Champions League semana passada. Então, realmente, ele vem numa fase muito boa. Eu confio 100% no Gnabry? Ainda não, porque o retrospecto dos últimos 2, 3 anos ainda tá na minha mente, né? Eu sei que ele é um cara que vem sendo muito inconstante.
Mas nessa temporada, parece que ele achou o caminho certo de novo. Já são 5 meses que ele tá jogando em alto nível de forma consistente e quase sem ter problemas físicos. Então, eu acho que ele vem merecendo a renovação. Sendo bem sincero, eu acho que ele tá jogando bem. E eu acho que ele tá conquistando a renovação. Mas agora, a grande questão é, em quais termos ele merece a renovação? Não é por qualquer salário. Se a gente for ver, hoje o Gnabry segundo o Capology aqui, né, esse site que nem todos os valores são confiáveis, mas no geral ele é o quarto maior salário do Bayern, mas aqui o Musiala tem muita parte de bônus e do Musiala passa o dele. Então, vamos dizer aqui, o Gnabry hoje é o quinto maior salário do Bayern. São 19 milhões de euros quase. Cara, é um salário brutal. É um salário de um dos melhores jogadores do mundo. Ou, cara, é salário que o Olise merece. Entendeu? O jogador de um patamar acima. Então, realmente, o salário dele tá muito alto e ele precisa ter um corte salarial considerável. Que nem eu já disse, eu acho que ele aceita ter esse corte salarial? Acho que sim. Porque ele sabe que na elite da Europa ele não vai ganhar essa mesma quantia. Nenhum outro clube da Europa pagaria isso que ele ganha hoje. Se ele quiser manter esse salário ou aumentar um pouco, ele tem que ir para a Turquia, que lá eles pagam bons salários, ou para a Arábia Saudita, que é mais provável. Então, assim, realmente ele sabe que ele tem que baixar salário se ele quiser continuar na Europa no alto nível. Então, ele sabe disso. Mas o problema é quanto que ele aceita baixar. Porque, assim, eu não acho que vale a pena pro Bayern diminuir o salário dele para 17 milhões, 16. Tem que ser mais. E eu nem acho que seja só uma questão de você diminuir o quanto que ele ganha. Porque, que nem, eu até aceito o Bayern pagar, tem que diminuir, isso tem, mas vamos lá, pagar 16 milhões. Pô, é um salário muito alto. Só que, pra mim tudo bem se pagar 16 milhões, só que tem que ser muito em bônus performance. Por quê? Que eu disse, o Gnabry vem sendo um jogador muito inconstante nas últimas temporadas. Então, eu acho que o Bayern, até pra tentar manter ele no alto nível, porque se você renovar com ele, você quer que ele performe bem, jogue bem, eu faria um salário bom, mas que uma boa parte dele seja por bônus. E você tem que jogar bem pra você ganhar e atingir esses bônus. Eu acho que tinha que ser isso, não sei, vai, ó. Mais ou menos o que o Bayern ofereceu pro Sané, uns 10 milhões de euros fixos, mais 6 de bônus. Daí já é legal, 10 milhões é um salário bom, mas não é um salário brutal. Se ele quer um salário muito bom, jogue muito bem. Então pra mim essa é a questão, mas ele vai ter que abaixar o salário. O quanto? O negócio é quanto que ele aceita. Ele vai querer abaixar um pouquinho só, ou ele vai aceitar uma redução boa? Porque eu também não acho que o Bayern vai querer diminuir só um pouco. O Bayern vai querer ter um corte salarial grande pro Gnabry. Ou principalmente, o que eu acho que o Bayern deveria fazer, e espero que faça, é muito baseado em bônus performance. Um salário base ok, mas que se ele quer um salário grande, tem que jogar bem, tem que performar. Essa é a minha opinião. E daí também tem a questão dos anos de contrato. Eu tenho quase certeza que o Gnabry vai querer 2 anos de contrato, pelo menos. Claro, se o Bayern oferecer 4 anos de contrato, ele aceita. Mas eu acho que ele vai querer no mínimo 2. O Bayern vai oferecer no máximo 2, isso eu tenho certeza. Então eu acho que vai fechar com 2 anos de contrato. Só que se eu fosse o Bayern, eu insistiria o máximo que der para fazer um contrato de 1 ano fixo com opção de renovar por mais 1 ano. E essa opção pro Bayern, né? Ou até pro Gnabry, se ele quiser também. Por que nesse contrato de 1 mais 1? Porque se o Gnabry jogar mal, você não fica preso com ele por 2 anos. Você só não renova com ele, não ativa a opção de renovar, e daí ele fica só mais 1 ano. Se ele continuar jogando bem, você só ativa essa cláusula, que já está estabelecida no contrato, e ele fica mais 1 ano ainda. Então, pra mim, o Bayern tinha que fazer um contrato de 1 ano, e com a opção de renovar por mais 1. Porque eu acho que 2 anos ainda tem um perigo, né? Eu já disse, o Gnabry vem sendo inconstante nos últimos anos. Então, se você der um contrato muito longo pra ele, você pode ficar com o jogador jogando mal no banco, ganhando um bom salário, que você fica preso com ele. Então, pra mim, o Bayern tinha que fazer isso. Então aí, assim, Gnabry merece renovar? O Bayern deveria renovar com o Gnabry ou oferecer um novo contrato? Sim, ele está jogando muito bem. Mas tem que ser nas condições certas pro Bayern. O Gnabry não vem jogando bem nas últimas temporadas. Nessa sim. Então, se ele quer ficar no Bayern, ele tem que jogar bem e tem que aceitar um contrato condizente com o papel dele na equipe.
Porque hoje ele pode ser titular enquanto o Musiala tá machucado. Mas o plantel, o planejamento é, no ataque, Luiz Dias, Musiala, Olise e Kane. O Gnabry é um jogador reserva e ele tem que ganhar um contrato condizente com isso. Se ele não aceitar, sendo bem sincero, se o Gnabry não aceitar termos justos, termos condizentes, Bayern não renova com o Gnabry, na minha opinião, não deveria renovar com o Gnabry e contrata outro. Contratar outro jogador vai ser barato? Não. Bayern vai ter que desembolsar uma grana. Mas vai ser melhor, vai deixar o Bayern mais competitivo do que manter o Gnabry com salário muito alto. Tem opções? Sim. Para ponta esquerda, para jogador de ponta, meio atacante, até que tem algumas opções boas no mercado. Uma que eu vou fazer um vídeo daqui a algumas semanas vai ser sobre o ADM. Eu acho que é uma opção, pode também ser um Said Almala do Colônia. Existem nomes. Então, se o Bayern não renovar com o Gnabry, existe o mundo, não é... Obviamente, o Bayern vai ter que desembolsar uma grana, não vai achar um jogador desse nível de graça. Mas, existem opções do mercado. Algumas mais caras, algumas um pouco mais em conta, mas existem opções. Mas eu acho que o Gnabry vem merecendo a renovação. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!